Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 8 de novembro de 2024, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo este promovido e realizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná, e para as pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, pelo vídeo gravado, aquelas que assim quiserem. Esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E a pessoa pode entrar no nosso site e lá encontrará o link, ou pegar o caminho para obter o link e participar conosco. Todos são bem-vindos em qualquer lugar do mundo, né? Hoje pela internet. Todos aqueles que têm acesso podem nos acompanhar e participar conosco. E também lá no nosso site encontrará as playlists dos estudos anteriores, também como do estudo da Revista Espírita, tem uma gama de material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, nós estamos no estudo número 32, e nesse estudo nós estamos dando continuidade à parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, né? Que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós já vimos alguns itens desse capítulo, né? Mas hoje nós vamos dar continuidade através dos pressentimentos. Estou dando continuidade a esse estudo, na pergunta 522. Kardec faz a pergunta. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito. Ou ora, Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Olha que resposta profunda, né? Que nós muitas vezes menosprezamos esses conhecimentos, né? Nós falamos muito no estudo anterior sobre aquela questão de da nossa conversa íntima, do momento de parar, de refletir, de orar, né? Então, quando às vezes a gente está com essas dúvidas, acontecendo coisas às vezes que a gente acha que está tudo perdendo o controle, olha que ele responde. Invoca o teu bem espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos. E ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Ora, em vez de nós entrarmos no desespero, paramos um pouco, né? Fazemos esse contato, essa oração a Deus, né? Olha aí. Ele enviará um dos seus mensageiros.
Um de nós, um espírito. Profunda essa resposta e às vezes nós negligenciamos muito. Né? 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles se esforçam para que rivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares, e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Né? Aí o Kardec faz um comentário, como sempre ele gosta de, depois de algumas questões que ele acha relevante, ele faz um comentário dele. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos, eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos servem. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes da sua vida, e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos, se houver escutado. Nós conversamos sobre isso, né? Semana passada, relatei aqueles casos, às vezes, da conversa que eu tive com o Fernando Pai, antes de eu fazer uma viagem que não deu sucesso, que não deu resultado, né? Era tudo isso, e às vezes a gente segue aquele nosso, talvez nosso orgulho, a gente segue, depois a gente observa bem e fala, puxa, se eu tivesse escutado, se eu tivesse ouvido. E dando continuidade ao assunto ali, outro tópico, né? Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. 525. Exerce os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente. Pois que te aconselho. E o Kardec faz uma pergunta A, item A. Exerce essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Aí o Kardec comenta novamente aqui, comentário de Kardec. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quisermos que nos viesse auxiliar por meio de milagres, e as figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas desse mundo. É muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se-ão por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, e disso resulta que tenha em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. É verdade, né, gente? Acho que a gente já pode, muitas e muitas situações que a gente percebeu assim, que ia para um lugar, quando vê, dá aquela ideia de passar por outro, de lá acontece uma coisa que
sei lá, encontrar uma pessoa em uma situação que você precisava encontrar, né? Eu já tive essa experiência também algumas vezes. 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, o homem tem que morrer. Sobre uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Olha que resposta interessante. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento da lei da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, sem que para isso fosse mista a produção de um milagre. Ao menos o Kardec, 527, eu acho bacana o Kardec estudando essa é uma questão da filosofia, né? Que uma pergunta ele gerava outra pergunta para esmiuçar ainda mais o tema, né? Então ele continua ainda no tema, olha. Tomemos outro exemplo, é que não entre a matéria em seu estado natural. O homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenha sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava na lei da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronte do homem, né? 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre a outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projeto? Pergunta bem interessante, né? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projeto segue a linha que tem que percorrer. 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas, e que fatalmente atinge o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Ah, podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgem obstáculos, é porque Ele assim o quis. Ele, Deus, né? Maiúsculo. 530. Não podem os espíritos levianos
zombeteiros, criar pequenos embaraços na realização do nosso projeto e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar todas as expressões que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que se tua louça se quebra, é mais por desaço, né, eu, do que por culpa dos espias. É verdade, né, gente? Então, a maioria das pessoas, né, adoram colocar culpa nas coisas. Ah, não consigo isso porque tem um espírito que é assim, assim, assim. Mas não quer mudar, né? Não quer buscar outros caminhos, né? Então é fácil culpar as coisas. Né? Pode comentar, pode falar. Tá? Essa questão da influência negativa, né? Vamos supor assim, porque a gente que trabalha com a espiritualidade, e a gente sabe que tem influência negativa muitas vezes, até por questão de transmissão, né, de energias negativas com determinados fins para prejudicar. E essas energias, muitas vezes as pessoas não percebem e outras percebem, e a gente que conhece como funciona isso, né, de influência espiritual, nós percebemos isso fisicamente, emocionalmente, né? Esse tipo de energia, que vem de outros espíritos, no caso, também esse tipo de influência negativa, não é? Então, inclusive, isso tudo liga àquela questão anterior que nós estudamos ali agora há pouco, né? Então, quando a gente sentir essa presença, que ele falou lá, a questão dos pressentimentos, sentindo aquelas presenças negativas, o que nós temos que fazer? Orar, né? Mudar a sintonia. Que ele fala que se você começar a orar a sintonia, ele não vai alcançar. Mas eles fazem tudo para nos alcançar nas nossas fraquezas, né? Para que nós caímos a nossa vibração, aí eles dominam mesmo, porque daí, se a gente ficar nervoso, que nós não somos perfeitos, né? Então, nós vamos, algumas vezes caímos, outras vezes não. Mas eu acho que todos aqueles estudos anteriores que nós comentamos, inclusive, que vem tudo complementando isso, é tudo a questão de nós mantermos sereno. Claro, concordo com você que você falou assim, que alguns têm mais facilidade, outros ainda têm muita dificuldade, mas para isso que nós estamos estudando, né? Para isso que a gente busca aí a estudar a filosofia espírita, a gente orienta sempre as questões das pessoas, das meditações, das orações, para que a gente consiga superar isso. Né? Sim, você pode. Eu já percebi comigo mesmo, nesse dia atrás mesmo, assim, a gente começa a entrar alguns fatos começam a ocorrer próximo de nós, que nem ele falou antes aqui. Às vezes ele não alcança nós diretamente, mas eles conseguem as coisas próximas de nós, né? Para nos tirar fora do eixo nosso, né, do nosso centro. Porque às vezes a gente passa dificuldades na vida, assim como todo mundo, né? Que você acaba criando, às vezes não intencionalmente, mas você cria desafetos, né? Por causa de questões de provas na vida. E são provas, às vezes, muito duras, né? Familiares, por exemplo. Eu já passei, estou passando, então eu consigo perceber muito bem quando vem essa energia, né, direta. E, assim, só comentando porque agora, lendo isso aqui, né, ou ouvindo você descrever aqui, aconteceu um fato semana passada, eu só vou comentar para ilustrar. Aí você pode comentar, Pereira, o que você pensa sobre isso, ou se alguém quiser comentar, porque eu achei muito inusitado. Nós tivemos uma resposta da justiça positiva, no nosso caso, que eu estou tentando proteger meu pai. E não foi a primeira vez que eu percebo energia negativa vindo de outras pessoas,
né, o qual a gente está discutindo na justiça. Enfim, e graças a Deus eu tenho muita proteção, eu sinto isso, a gente tem a Casa Espírita também que nos auxilia, e só que semana passada, exatamente quando houve um retorno da justiça a nosso favor, eu estava trabalhando aqui online, e eu tenho um vaso aqui de vidro muito espesso, mas muito espesso mesmo, de vidro. E eu estava dando aula e de repente esse vaso estava do meu lado, assim, próximo de mim. Ele simplesmente quebrou pelo meio, mas fez um estrondo absurdo, assim, sabe, sem ter nenhum motivo, nenhuma mudança de temperatura, nem nada na mesa, nenhuma alteração de nada, sabe, ele quebrou seu meio. Foi justamente naquelas horas, né, o qual aconteceu, e como a gente tem um retorno meio que simultâneo, de retorno da justiça, né, através do Projude, essa foi uma notícia que, com certeza, foi recebida pelo outro lado, né, e aí aconteceu essa situação. Né, a gente não diz nem sim, nem não, se veio, se não veio, mas que é realmente uma questão para você pensar, já que outras vezes eu senti essa energia do outro lado negativa na minha, fisicamente, né. Só para comentar que, isso, Pereira, se você quiser comentar alguma coisa em relação a esse tipo de evento, né, que acontece conosco. Então, isso é efeito físico, né? Efeito físico acontece, sim. Então, o efeito físico aí, no caso aí, né, e até a questão ligada às questões do próprio magnetismo, até de pessoas encarnadas, às vezes tem pensamento tão... O pensamento, ele fica matéria, né? Fica só, ele consegue fazer algumas manifestações assim. Então, claro, aí vai cair bem nesse assunto que nós estamos falando. Assim que você disse, provavelmente você não conseguiu alcançar você diretamente, que você falou, que você tem bastante proteção, tal oração, você está trabalhando, não conseguiu direto. O que eles procuram? Te desarmonizar no paralelo. O que é? Um barulho, um negócio que acontece ali, para que você baixe a tua sintonia, e aí, às vezes, um pensamento negativo, de ódio, de rancor, que vai dar a brecha que eles queriam para te alcançar você. Sabe o que eu pensei, eu intuí o seguinte, que eles tentaram me atingir, às vezes até inconsciente, né, mas a energia vem, porque, claro, eu que estou do outro lado, né, a energia vem, negativa, uma energia contrária, né, que a gente sabe que isso existe, que vem do outro lado, e para me atingir, só que devido a algum tipo de proteção, bateu nessa questão material do meu lado, e quebrou, só que eu não fui atingida. Tanto que eu não tive não senti nada fisicamente, nem emocionalmente, nada, não me atingiu em nada, absolutamente, tudo isso que aconteceu, né? Eu acredito que foi tudo ali, aquela energia para aquele vaso, né? Porque, assim, é muito inusitado, sabe? Do nada, não é assim, vamos dizer que seja um vaso velho, ou tá deteriorado. Não, não é. Né? E depois eu mostrei isso para outra pessoa, a pessoa disse, não, isso aí, que também é espírita, que a gente trabalha junto, e não, isso aí só pode ser, né, energia contrária. Então, isso é um exemplo material, né, do que acontece dessas energias contrárias, né, e acho que isso é a prova, né, dessa energia magnética Sim? que existe, né, que nos envolve, né. Perfeito, e você teve a ação correta, né? Você já falou, você já tem esse conhecimento de tudo, de não entrar no desespero, que se uma pessoa que já, vamos dizer assim, que mesmo que tivesse equilibrada, acontecesse isso, ela começava a falar com os palavrão, começar, né, desabilizar, entrar no desespero, pronto. É o que o outro lado, os negativos, os nossos afetos queria para alcançar a gente, né? E se a gente mantém sereno, o que acontece? As coisas tendem a normalizar. É nesse sentido que o texto hoje está colocando bem nesse sentido, né? Eu tenho uma dúvida, queria fazer uma pergunta. Eu que não entendo nada, que estou chegando agora. No caso, Por Ana, ela favor. sabe se proteger porque ela já frequenta, então ela já tem um certo tempo. Eu que não sei me proteger. Se
essa situação tivesse acontecido comigo e essa energia negativa emanada pelo outro lado me atingisse, que forma seria me atingir fisicamente? Ó, o texto hoje está falando sobre isso. Olha, eu acho que, eu não sei se está no anterior que ele fala ali. O que nós temos que fazer? Orar, entrar em oração, não fazer do outro lado desesperar. Porque se as coisas acontecem, começa a tumultuar, que a gente sabe, e vai, eles querem que a gente entre na sintonia para eles conseguirem dominar, criando medo, né? Criando dúvida. Se eu estou com dúvida, com isso aí, para um pouquinho, vai no canto, ora, oh Deus, estou com dificuldade, me dê força, me dê coragem para me entender isso. Não entra no desespero, no ódio, né? Na resposta contrária. Porque se você entra no ódio, lá fala, aí você está alimentando tudo que eles queriam. Então, todos nós eu sabemos. entendi. O que me deixou na dúvida foi quando fala fisicamente, né? Eu achei que poderia ter Não, um poder, alguma coisa, às vezes, de, sei lá, é Vanessa, né? isso. Então, sentir a energia não tem nada de errado. Eu sou magnetizador, trabalho no grupo mediúnico, sinto a energia. Se eu vou num ambiente que eu sei que ali aquele ambiente está denso com energia negativa, eu sinto toda a energia. Agora, o que eu vou fazer em relação àquela energia que depende de mim. Se eu sentir aquela energia, já começar a falar assim, nossa, essa energia é densa. Ou se eu chego perto de uma pessoa, a pessoa está sentindo toda a energia, está tensa, nervosa, eu senti toda aquela energia dela. Aí eu chego e falo, nossa, essa pessoa está carregada. Eu estou entrando na sintonia dela, eu vou sentir essa energia em mim, vai piorar mais. O que eu tenho que fazer? Parar um pouquinho, sentir, falar, Deus, tá aí o irmão que está precisando de energia, que está desarmonizado. Quer dizer, eu vou doar o outra face, que Jesus entendeu, que é a face do amor. Né? Claro que eu tenho que me defender também. Se eu estou vendo que a energia está dentro ali, eu vou para cá, mas não vou entrar também no confronto ou na negatividade, não vou, vamos dizer assim, alimentar ainda mais aquela situação do ódio. Então, essa é uma questão de psicologia, não entrar na mesma faixa. Agora, sentir. A Ana falou, a Ana é média, eu não sou médio, mas não sou médio ostensivo, né? Mas eu percebo, através do magnetismo, da energia, eu sinto toda a energia. Então, se eu cheguei num lugar, percebi a energia, até na época, em outra instituição que nós estávamos, eu atendia bastante gente no grupo de magnetismo, e tinha umas pessoas que às vezes ficavam próximas ali, e elas tinham essa capacidade de energia, e vinha desesperada conversar comigo às vezes. Pereira, eu estou sentindo a energia que a pessoa está carregada. Eu falei, tá, mas o que você fez? Não, mas ela está carregada. Eu falei, o que você fez? Você está entendendo? Mas eu falei, por que você não para um pouquinho e não ora por ela? Né? Ora para os amigos, que você está puxando a energia tudo dela, que você caiu na mesma sintonia dela, você vai puxar, é físico isso. É fácil? Não é fácil isso, né? Uma observação para ela. Desculpe, Pereira. Pode falar. Fazer uma observação para a Vanessa, porque como é que a gente normalmente percebe isso? Você pode observar se você está tendo, por exemplo, algum desafeto ou algum problema com outras pessoas, e você sabe que você pode ter algum tipo de energia vindo de determinada pessoa ou pessoas, então você já está mais ou menos prevenido em relação a isso. Então, para se proteger também, penso eu, né, que o que o Pereira quis dizer é assim, quando você percebe que, de repente, pode receber uma energia negativa vindo dessas pessoas, como é que você faz para combater? Você rebate, pensando, quando você fizer a oração, você rebate passando luz para essas pessoas, né, orando por elas, para que elas fiquem bem, porque daí você consegue se defender dessa energia negativa que vem para você, não cultivando o ódio, por exemplo. Então, por exemplo, né, vou te dar um exemplo, eu estou na justiça com meu pai, porque eles, por maus tratos, então, quem fez isso e faz, agora não está fazendo mais, mas fizeram muito, eu não posso ter ódio deles, né, eu passo luz, quero que eles fiquem bem, mas eu vou defender meu pai, vou fazer minhas coisas, mas deles eu não quero ter nenhum sentimento negativo, né, eu tive vários problemas de energia que veio de lá, e aí, quando eu não consegui lidar com isso, eu tive auxílio da casa espírita, né, aí, isso que eu digo, Vanessa, então, se por acaso você não conseguir lidar com isso, só fazendo oração, que nem o Pereira falou, né, mandando energia boa para as pessoas que podem estar emanando energia ruim para você, então você tem o auxílio da casa espírita,
porque aí você pode, né, e pedir um auxílio de um atendimento fraterno ou um auxílio espiritual, que vai te auxiliar de uma outra forma mais efetiva. E assim, a gente que é médium é mais fácil, a gente sente mais, né, fisicamente e emocionalmente, mas todo mundo tem uma sensibilidade em diversos níveis, então pode sentir isso, né? O importante é ficar em alerta. Quando tem alguma dificuldade com outras pessoas, grupo de pessoas, ou uma pessoa que você tem desafeto, já fica esperto, que pode vir alguma energia negativa, você fica em alerta. E daí sim, a defesa maior, em princípio, é você aquietar o coração, que nem o Pereira falou, você faz oração e manda energia boa para onde você acha que está vindo essa energia ruim. E se tiver alguma coisa muito intensa, aí sim, a casa espírita né, a nossa casa espírita, por exemplo, tem então vários atendimentos que você pode receber auxílio, né, para ver se realmente tem uma questão mais efetiva espiritual, né. Então, quando é diretamente com a gente, até é mais fácil da gente lidar. Eu estava dizendo para você que ninguém nota perfeito. Então, eu estou dando exemplo meu também. Eu tive umas semanas aí, eu não demonstro, porque a gente, né? Mas aí eu sei que eles não conseguem me alcançar diretamente, né? Pelas atividades que a gente faz na casa espírita, que a gente está sempre colocando. Então, o que eles fazem? Criam situações ligadas à atividade profissional, à atividade de pessoas do nosso relacionamento, algumas provocações que a gente sabe de pessoas que às vezes tem estímulo. Isso é difícil da gente aceitar. E às vezes, quando acontece isso, naqueles momentos, às vezes, de tribulações, você sai um pouquinho fora da linha. E eu já percebi isso. Quando eu começo a sair, então deixando levar, e você começa a perceber que começa a aparecer, a sentir aquela dúvida, começa a acelerar. A experiência que a gente já tem de longos tempos, né? Quando acontece isso, eu paro, às vezes eu venho para casa mais cedo, chego no quarto, pego o evangelho, pego o livro e começo a orar, porque eu sei, poxa, eu não vou cair nisso, né? Mas não vai pensar assim que não é tão fácil, mas é esse o caminho, né? E a Ana falou perfeito. E a própria filosofia espírita nos ensina. Quando as coisas a gente não consegue sozinho, né? Não tem que ter vergonha. Tem que chegar lá e falar, olha, eu estou precisando de ajuda, não estou conseguindo isso aqui superar sozinho. Então a casa espírita, a nossa instituição mesmo tem o diálogo fraterno, tem o tratamento espirituais, aí se for indicado, vai o nome para os grupos de obsessão, quer dizer, tem várias atividades que a pessoa pode receber esse auxílio. Aí é importante não ter vergonha, né, de dizer que... E às vezes até de acontecer, puxa, que nem a Ana falou, às vezes vai acontecer coisa que a gente vai errar, não tem como. Senão eu não estaria aqui nesse planeta de provas e expiações. O importante é a gente ir aprendendo a lidar com tudo isso. É um aprendizado, viu? Não é fácil, mas esse é o caminho. Vamos dar continuidade um pouquinho, depois nós conversamos mais, né? Acho que está no item A aqui, né? Ó, desde que provocam contrariedades, obrem por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado por pura malícia. Está perguntando do espírito que chega, né? Por uma é outra coisa. Às vezes às vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou existência. E outras vezes nenhum motivo. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhece a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continue a perseguir-vos, cheio de animosidades. Se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Até que a gente aprenda, que nem a Ana colocou, nós colocamos aqui, aprender a amar, né? Não desejar amar por outro. Enquanto a gente ficar falando, mas aquele... eles vão continuar nos perseguindo, né? Muitas vezes. Até no mundo espiritual. Pode ser por termo a isso? Por que meios? Olha a resposta agora, ó. Nós comentamos agora há pouco. Podeis.
orando por eles, eles retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. E o Kardec faz um comentário aqui. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outras existências a exercer suas vinganças que vinham tomando, e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outro. Nós que trabalhamos nos grupos de desobsessão sabemos bem claramente isso, né? Então, tem espíritos aí milenares, né, que perseguem, buscando essas vinganças, né, tudo isso. 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Pergunta interessante, né? De todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Tem coisa que nós temos que passar, né? Não tem jeito, né? Fica igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, quando menos, atenuados. A inteligência Deus vos lá otorgou para que dela vos servais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assiste senão aos que sabem assistir a si mesmo. Olha, esse é o sentido destas palavras. Buscais e achareis. Batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal o que vos parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Nós somos muito egoístas. Por que isso comigo? Por que não sei o que? Então, se a gente analisar muitas coisas, às vezes, que não dá certo, é que coisas melhores virão no futuro, né? 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas, os que eles pedem que assim aconteça? Qual a resposta? Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusam a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de conseguir, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. 534. Será por influência de alguns espíritos que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Resposta bem interessante. Algumas vezes é isso efeito das ações dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errado na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir,
os espíritos, nenhuma culpa tem dos vossos excessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Nós queremos culpar sempre os maus espíritos. Né? 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? Agradeceis primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? Que sucede aos ingratos? B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. E dando continuidade aqui, mais um tópico, né? Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Fica a pergunta. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivo sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, se comentam assim que às vezes algumas questões aí nas obras de André Luiz, ele demonstra muito essas questões, né, dessas nuvens pardacentas de energias densas, né, que fica perto da costa. Então, determinadas regiões, determinadas cidades, isso vai ficando tão denso que há necessidade dessas formam essas tempestades, esses ventos, tudo para aliviar um pouco, né, os raios, para livrar um pouquinho isso aí. Porque ele está falando, o equilíbrio da harmonia das forças da natureza. B. Olha o que ele comenta aqui. Pergunta. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso, como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra gente dedicado em todo lugar da escala e dos mundos. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos como atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir o fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Olha que resposta. Hein? Tampouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Nós conhecemos muito pouco ainda, né? As coisas, né?
Ah, poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam posicionalmente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte os espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? A. Pertencem esses espíritos aos superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. 540. Os espíritos que exercem ação no fenômeno da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito de incentivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir ao mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que esta transformação da superfície do globo não seja a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades, sem suspeitarem de que são instrumentos. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir a do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encandeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Muito mesmo, temos que aprender ainda, né, gente? Bom, gente, era isso que eu tinha preparado, né? Então, agora está aberto aí os questionamentos e as colocações. Comentar do pressentimento, que hoje uma pessoa me falou assim, que é a criança dela, né, a criança não, na verdade é um jovem de 14 anos, e a mãe estava me contando que eles querem ir numa festa de bruxos, né, festa que montaram lá, e que a mãe disse assim, no ato do convite eu senti um mal-estar aqui dentro de mim, pressentimento de que não era uma coisa boa. Achei bem interessante, né, que hoje você vem falar do pressentimento, e que os espíritos colocam como sendo instinto de conservação, ou até um conselho também de um amigo protetor.
Acho bem interessante essa coincidência do fato do pressentimento da mãe. Depois é interessante que o estudo foi todo para a ação dos espíritos nas pequenas coisas do dia a dia e depois nos grandes fenômenos da natureza. Uma sequência, né? Um encadeamento. E que pode ou não haver, então, a influência deles, e muitas vezes há influência, né? Tanto nas coisas pequenas como grandes. Mas que a gente não se torne, como é que diz? Que a gente não coloque tudo, não impute tudo a causa deles, porque também não é assim. Né? Tem coisas que são fenômenos naturais e tem outras coisas que é a ação das entidades. Né? E a nível macro, no macro, eu achei bem interessante quando eles falam ali da ação desses seres, né? Seres que a gente ainda talvez nem conheça, que possam estar atuando nos fenômenos da natureza. Né? Um pouquinho que nós sabemos, por exemplo, das grandes miríades, né, de grupos de micro-organismos que atuam na destruição, né, da matéria, do campo material. Então, imagine o mundo espiritual, quanta coisa, quantas miríades de seres desconhecidos ainda, que no futuro talvez a gente possa entender melhor. Muito interessante. Muito rico o estudo de hoje. Você quer comentar? Então, é isso mesmo. E demonstrou bem claro isso, você colocou muito bem, né? Que as coisas, quando tem que acontecer naquele caminho, ela vai naquele fluxo. Senão você vai culpar assim, por que desviar a bala? Não, se você tiver que passar por aquela experiência, você vai passar, não tem como não passar. Né? E se aquele fenômeno vai acontecer, vai acontecer. E aí é interessante que quando ele coloca, independente do grau evolutivo, né? Se ele ainda é mais baixo ou não, mas todos atuam perante uma coisa superior de Deus, né? Tudo tem seu significado, tudo tem seu processo. Você falou das miríades, as mudanças, né, ecológicas, né, das estruturas que vai mudando, então vai devagarinho, devagarinho, passa séculos, quando vê, se formam os corais, vai se formando, tudo vai se modificando, né? Tudo é um processo, né? E tanto no mundo físico, que nós conhecemos no terreno, como no mundo espiritual também, né? As coisas vão acontecendo. Rico mesmo, realmente, é para a gente refletir muito sobre isso. Para a gente. A primeira reflexão, que quando a gente começa a estudar isso, que eu começo a ver isso aqui, os espíritos vão respondendo, eles falam assim. Aí fala assim, puxa, nós não sabemos nada ainda, né? Não sabemos. Estamos buscando, estamos aprendendo, olha, passando aí quase 200 anos, não chegou a 200 anos do advento do espiritismo, né? Mas a gente estudando isso aqui, a gente não sabe ainda, muitas coisas vêm. A gente vai questionando, fala, puxa, mas chega até ali, fala, até aqui, que não temos ainda, né? Apesar que hoje no mundo terreno, aí, no advento da ciência, está desenvolvendo bastante, né? Muitas coisas aí que eram muito obscuras, hoje já estão surgindo, né? Se comparar a época de Kardec com hoje, né? Temos um avanço muito grande. Mas ainda nessas questões ligadas às questões espirituais, tem soma para onde vamos, que não se consegue ainda, né? Saber totalmente. Sempre fica um hiato aí, né? E aí eu acho que é isso que é bonito, né? Da gente entender da nossa pequenez ainda, né? Nossa pequenez mesmo. Né? Pra gente baixar um pouquinho nosso orgulho. Né? Puxa, quem sou eu, né, parceiro? Dessa imensidão, dessa grandeza. Né? Eu acho bacana até assim, que por isso que o livro dos Espíritos, nós já estamos estudando já desde o começo aqui, mas a primeira pergunta que eu acho muito importante do estudo do livro dos Espíritos, da primeira pergunta, o que é Deus, né? Primeiro eu tenho que entender isso, né? Ele está falando, o que é Deus? Não é quem é Deus, não, o que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária. Nós temos que identificar isso, não é uma coisa assim muito maior. Não temos compreensão, não temos ainda capacidade, nem moral, nem para entender tudo isso. Aprendemos a conviver, né, na sociedade hoje tão antagônica, né, mas por quê? Tudo tem um significado, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Mais algum questionamento?
A Ana está mais quieta hoje? Não, não, quando tem algo que eu acho que é interessante, que eu goste de, né, que eu queira comentar ou compartilhar, mas eu só achei bem interessante, né, o comentário da Luciane, e seu também, com relação a essa macro, né, influência, vamos dizer assim. É interessante, né, refletir sobre isso. Até porque hoje em dia o que acontece, está acontecendo muito, né, essa questão climática está tendo muita influência sobre o nosso planeta, né, e acho que isso aí deve ter uma explicação espiritual, com certeza, deve ter uma razão, tudo tem uma razão, como a gente está estudando, né, então, deve ter um plano divino em relação a tudo isso. Apesar de que também, se a gente for analisar, tem muita falha humana, né, direcionando tudo isso. São questões para refletir mesmo, porque são várias questões para analisar tudo que acontece no nosso orbe, né? Inclusive a atitude dos humanos, né? Porque quando a gente imagina que o mundo pode estar sendo cada vez melhor, parece que está piorando. Porque como é que a gente poderia imaginar no mundo de hoje haver guerra, né? Haverem guerras, que é o que está acontecendo em outros países. Algo que eu considero pelo menos, algo que hoje em dia deveria ser inadmissível em 2024. Acho isso um absurdo, mas enfim, tudo tem um plano divino, apesar de ser ruim, né? Mas deve ter um plano divino aí. E você falou assim, em outro... Vamos em volta de nós mesmos. A gente vê alguns crimes, né? Né de mãe contra filho, de coisas assim absurdas, de parentes, de próximos, né, essas coisas. Cada coisa assim que você percebe assim, que fala, puxa vida, né? Como que ainda existe pessoas com tanta maldade, né? Tanta engenhosidade, utilizar a mente, tanto planeja as coisas, fazem tantas coisas terríveis. Mas tudo isso eu acho que serve para que nós possamos refletir e melhorar, né? Mudar alguma coisa. Né? Senão não podemos entrar no desespero e achar que o mal está predominando. Não. Eu acho que é aí que é o momento de a gente entender e falar, puxa, como que temos ainda que ajudar na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Sei lá, as casas espíritas, para nós espíritas nós temos que a importância disso, né, das questões morais, né, transmitir conhecimento às pessoas, quando despertar, né, da heroicidade. Então, que nem ele falou da catástrofe. As catástrofes têm um sentido, primeiro, de um lado desperta a caridade, né, a pessoa ajudar. Mas também a gente percebe que eu percebi, até mesmo nessa situação que teve no nosso estado próximo aqui, que é o Rio Grande do Sul, aconteceu lá, a grande quantidade de pessoas ajudando. Isso é muito bom, né, que a pessoa... Mas, do outro lado, começou a sair escândalos a pessoas que utilizavam de toda essa tragédia para fazer enriquecimento ilícito, né, para pegar, para desviar recursos, desviar dinheiro. Olha o tanto desvio também, né? Existe todo esse lado dessas questões. Então, quanto que nós, como sociedade, temos que melhorar, né? Participar mais ativamente nas questões ligadas às políticas, escolhendo as pessoas certas. Temos que influenciar sim, né? Porque às vezes nós retraímos bastante, falar, não quero participar, mas temos que participar, né? Temos que ser mais ativos nesse sentido também, porque senão as coisas não mudam, né? Como você fala, os bons são muito tímidos, né? Não que eu estou falando que vai pegar arma e vai começar, não é isso que estou falando, mas esclarecer mais as pessoas, né? Tudo tem seu caminho, né? Tudo tem seu sentido, né? Tudo tem, e nós estamos aqui passando por essa experiência agora, porque acho que é aqui mesmo que nós teremos que estar, né? Para aprender, né? Para nos melhorarmos, refletirmos sobre tudo isso. Tudo bem? Até para treinar a resiliência, né? É uma outra virtude que faz parte da nossa evolução. Resiliência faz parte da nossa evolução e isso é um trabalho diário, impressionante. Tanto para essas questões que acontecem à nossa volta, vamos dizer assim, no macro, que nós estamos comentando, tanto como questões pessoais, que você tem que aceitar, né, e aceitar no bom sentido, falando. Tem coisas que você não consegue resolver, e você tem que ter resiliência e saber que tem que enfrentar, vamos dizer assim, da melhor forma possível, de uma forma equilibrada, por exemplo. Porque é um mundo de provas e expiações, então
resiliência, né, humildade e trabalho, né? É isso aí. Porque se for aceitar, se uma coisa é errada, é errada. Então eu não tenho que aceitar aquilo como errado, né? Vou aceitar, não, é errado. Só que eu posso, como você falou, compreender, analisar aquilo, né? E orar até para aquela pessoa que está fazendo aquilo. Eu acho que, às vezes, que estão fazendo aquilo, puxa, está ali um doente que precisa de oração. Não que eu vou chegar e falar assim, você está certinho. Não, não é isso. Se tiver que passar pela justiça, tem que passar, tem que, né? Se ele tem que sair da sociedade e ficar numa cadeia, que às vezes seria melhor para ele, porque senão vai continuar fazendo mal, tudo bem, tem que ser isso. Agora, é um doente que precisa de oração, né? Não de passar alguém ficar passando a mão na cabeça, tadinho, coitadinho. Não é nesse sentido que eu estou falando. Né? Mas ele precisa, mais cedo ou mais tarde, ele terá que se acertar pela justiça divina, não tem como escapar, né? Mas a gente tem que olhar aquela pessoa ali como um doente, que um dia, sei lá, quanto tempo, né, quantas encarnações, quantas experiências, de repente muda, mas ele precisa realmente de oração, de coisas. Não de ficar passando a mão na cabeça, tadinho, coitadinho, não é isso que eu estou falando. Às vezes precisa ser firme mesmo, às vezes ele precisa de um choque firme, né? Porque às vezes eu vi no caso, uma vez, uma pessoa que um bandido tinha matado a filha, assim, era espírita, inclusive, essa história, e a mãe lutou para a justiça, foi presa, foi na cadeia, e a mãe foi visitar as pessoas na cadeia, falou, eu te perdoo. Aí o cara falou, você me perdoa? Sim. Mas só que não vai pensar que eu acho certo e aceito, entendeu? Eu aceito como certo o que você fez, não é isso. Eu sempre gosto de usar isso, até não tenho noção. Quando você perdoa, você não está, digamos assim, liberando a pessoa das consequências dos seus atos. Não é nesse sentido. Né? Às vezes, essa pessoa tem que ficar na cadeia, porque se ele ficar solto, ele ia ficar, né? Ou uma pessoa que rouba. Não vou falar nada, deixar ele roubando. Não, porque roubando, fazendo mal para os outros, não está prejudicando ele? Não seria melhor ele ter sido preso, ficado na cadeia? Aí, se discutir se a cadeia é condições, aí é outra história, mas às vezes ele ficar fora da sociedade é melhor para ele, porque faz ele refletir, e ele não vai continuar prosseguindo seus erros, seus equívocos, né? Bacana. Tudo bem, gente? Acho que demos nosso horário, né? Muito bacana o estudo de hoje. Quem gostaria de fazer a oração hoje? A Ana, né, Ana? A nossa oração final. Já fui intimada. Então, vamos lá, gente. Então, vamos elevar nossos pensamentos, sintonizando com a espiritualidade benfeitora que nos acompanha nesses trabalhos de estudo, especificamente nesse nosso estudo, nossa reunião, pedindo que possamos receber nesse momento os fluidos de amor, de paz, absorvendo esses conhecimentos que hoje adquirimos, agradecendo a espiritualidade que nos acompanhou durante o estudo, pedindo que possamos nos fortalecer nesse conhecimento, podendo assim nos utilizar também para o nosso dia a dia, para o nosso melhoramento, para o exemplo que podemos dar a nossos irmãos, e prosseguir sempre, como falamos hoje, com muita paz em nosso coração, transmitindo muito amor ao próximo, e também acolhendo todas as nossas necessidades, com muita resiliência e paz. Que assim seja.